Seja muito bem-vindo ao Teologia, e este é mais um episódio do podcast do Tchê. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é um pouco polêmico e complexo de se debater. Mas, com a graça de Deus, eu e o pastor Michel Borges, que é o nosso convidado de hoje, vamos tentar esclarecer sobre os desigrejados. É um assunto um pouco polêmico, mas com a graça de Deus, vamos tentar esclarecer isso para você. Então, não saia daí, após a vinheta, eu e o pastor Michel Borges vamos conversar sobre os desigrejados. Seja muito bem-vindo, pastor Michel, ao nosso quadro Podcast do Tchê. Para mim é uma alegria tê-lo aqui comigo para conversar sobre um assunto tão importante que é a questão dos desigrejados ou os sem igreja. Então, eu estou muito feliz por tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Ok, obrigado, Leandro, meu irmão. Deus abençoe sua vida, sua família, abençoe seu ministério, tanto aí, né, finalizando em Fortaleza, como projetando já o início ou a continuidade dele no Rio Grande do Sul. Para mim é uma alegria muito grande poder estar com você, poder compartilhar desse tempo e também, claro, conversar sobre um assunto tão importante, tão pertinente e com uma ênfase tão atual como é a questão dos desigrejados, né? Então, assim, para mim é uma alegria poder estar aqui e contribuir um pouquinho com essa temática também. Massa. Eu espero que Deus nos abençoe muito e que esse assunto possa chegar o mais longe possível e abençoar o máximo de pessoas possível. Amém. Pastor, vamos começar da seguinte forma. Fale um pouco do seu ministério, o que o senhor tem feito, fale um pouco como é que o senhor tem trabalhado aí na Bahia, como é que o senhor tem desempenhado o seu ministério junto com a igreja. Amém. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Michel Borges, eu sou natural da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Estudei teologia no Seminário Batista do Cariri e logo no início do meu ministério eu trabalhei na primeira igreja batista regular do Crato, onde eu era pastor auxiliar. Eu trabalhava diretamente com jovens e com ensino. 5 anos depois, eu me transferi para a cidade de Itaitinga, também no Ceará, onde pastoreei a Igreja Batista Regular Rocha Eterna, onde fui ali o pastor titular durante 5 anos também. E nos dois ministérios iniciais, nós desenvolvemos alguns trabalhos bem específicos na área do ensino. Nós fundamos um instituto de teologia lá em Itaitinga, na Rocha Eterna, e quando viemos aqui no ano passado para a Bahia, eu sou o atual pastor da Igreja Batista Regular de Casa Nova, nós também trouxemos esse instituto para cá e temos aqui ele em funcionamento desde o ano passado. Apesar da pandemia, podemos manter as nossas aulas por conta do número de alunos não ser tão grande. Além disso, né, trabalhamos na administração da igreja, sou presidente da igreja, tenho desempenhado a função principal de pregação na igreja, de ensino, e temos alargado o ministério por meio da divulgação dos trabalhos da igreja pelo YouTube, né? Foi uma necessidade que nos apareceu ano passado, nós não tínhamos planos de entrar nessa seara, nós sabemos que é uma seara que demanda muito tempo, muito trabalho e, claro, equipamentos de qualidade e também, claro, preparo para estar no ambiente público da internet. Mas caiu no nosso colo a necessidade e fizemos, então, um canal tanto da igreja quanto o meu canal pessoal. E passamos, então, a trabalhar também pela internet. E isso foi importante o ano passado, porque foi um fator de atração de pessoas que não eram da nossa igreja, que não congregavam conosco aqui da cidade, e que começaram a ter interesse pela igreja, porque como as igrejas fecharam, e aqui na cidade só a nossa igreja tinha transmissões pela internet, a gente fazia a transmissão dos cultos, quarta, domingo, mesmo quando não podia ter o culto na igreja, no templo, a gente fazia aqui do escritório de casa, em forma de live, com alguns louvores, pregação da palavra, e isso foi atraindo algumas pessoas. E Deus tem usado essas ferramentas para aumentar o número de interessados em conhecer o evangelho aqui na cidade. Nós temos também alguns irmãos e irmãs de outros estados e até de outros países que nos acompanham também. Paralelo a isso, a gente abriu o canal do Ministério A Voz do Arcanjo. O Ministério A Voz do Arcanjo começou como uma brincadeira da época de seminário, e aí ganhou corpo com o passar do tempo, e nesse
meu canal, no qual eu e o pastor Daniel trabalhamos juntos, o Daniel Silva, lá da Igreja Batista Rocha Eterna. A gente sempre entrevista alguém, sempre bate um papo sobre algum tema, sobre algum livro, e graças a Deus a aceitação foi muito boa e a divulgação também. Então, nós temos essa variedade de ministérios. A igreja aqui tem muitos ministérios também, e a gente procura auxiliar dentro daquilo que é necessário, daquilo que é possível em cada área da igreja. Mas sempre lembrando que o nosso foco principal é a pregação da palavra. Então, o meu ministério que tem primazia aqui na igreja é a pregação da palavra, o aconselhamento bíblico e o ensino, né? Principalmente na escola bíblica dominical, no instituto da nossa igreja também. Então, se fôssemos falar aqui de tudo que a gente pode fazer, a gente levaria o tempo todinho para falar. Então, Muita por coisa. baixo seria isso aí, tá bom? Graças a Deus por isso. E Deus, pelo que eu vejo, tem abençoado bastante o ministério de vocês em todas essas pontas que vocês estão trabalhando. Tá? Mas, vendo todos esses ministérios, esse engajamento das pessoas, ainda existe aqueles que não buscam a igreja, ou estavam na igreja e por algum desentendimento, alguma desilusão, alguma coisa que aconteceu, algum problema que aconteceu, foram embora. E a gente tem visto esse grupo crescer cada vez mais, que são os desigrejados, né? Saem da igreja, não voltam mais e acham que pode adorar o Senhor em casa ou em outro qualquer lugar que não seja a igreja. Vamos definir primeiro, pastor, o que são esses desigrejados, para aqueles que não sabem do termo, nunca ouviram falar do sem igreja. Vamos falar desse grupo, tá bom? Antes, vamos definir quem são os desigrejados ou o que é um desigrejado. Ok, antes de dizer o que é, deixa eu dizer o que não é um desigrejado, porque acho que gera muita confusão. Necessariamente, um desigrejado não é um descrente. E um desigrejado também não é necessariamente, para usar um termo clássico, né? Eu não concordo muito com esse termo, mas para fins didáticos, é um termo clássico. Um desigrejado também não é um desviado. Porque eu acho que a gente tem que começar dizendo o que eles não são. Agora, o que é que eles são? Um desigrejado é alguém que perdeu, talvez, o encanto, e eu nem vou entrar nos méritos a princípio, se ele está correto ou não, se ele teve justificativa ou não, mas ele perdeu o encanto com a igreja formal, com a igreja institucional. Então, ele se apega a um lado da moeda que diz, olha, a igreja somos nós, e é verdade. A igreja é composta de pessoas, indivíduos que, unidos, juntos, por conta do sangue de Cristo que pagou pelos seus pecados, cria essa igreja que a gente também chama na teologia de a igreja universal ou militante. Porém, o outro lado da moeda é que esse grupo de pessoas, esses crentes militantes, essa igreja universal, ela se reconhece e é identificada por igrejas locais, como igrejas locais. Então, um desigrejado é alguém que abraçou só um lado da moeda, que está certo, nós somos a igreja, mas nós não podemos desprezar o aspecto formal, institucional, visível e local, geograficamente e institucionalmente identificada num determinado lugar. A gente olha para as escrituras e percebe que, embora os santos da igreja sejam todos os crentes, eles são denominados como crentes de determinado lugar. Então, os crentes de Corinto, os crentes de Filipos, os crentes de Tessalônica, a igreja que se reúne na casa de fulano, algo assim. Então, é algo que, quando alguém pergunta quem são aqueles, é facilmente identificável. Aqueles ali são os crentes, ou são aqueles que são os do caminho, né? Como que Paulo está perseguindo a igreja, ele vai até, pega cartas de autorização para ir até Damasco, para perseguir os do caminho. Ou seja, é uma designação formal de um grupo específico daquele lugar. Então, um desigrejado, grosso modo falando, é alguém que se desencantou com a igreja formal.
e ele tem lá os seus motivos. Eu nem estou dizendo que são justos, nem são injustos. Mas esse desencanto os leva a não mais congregar, nem se identificar com uma igreja local definida. Então, eles ficam quase como cristãos independentes da comunhão coletiva com a igreja definida. Então, seria por aí, mais ou menos. Como o senhor disse, eles se apegam a um lado da moeda, que é verdadeira, como o senhor disse, e que a igreja são as pessoas e não um prédio. Então, eles pegam essa ideia de que eles não precisam ter um prédio ou estar em uma igreja local para adorar o Senhor. Agora, a pergunta que se faz é: qual é o perigo disso? Quais são os perigos dessas pessoas em não abraçarem a igreja local, mesmo entendendo que ela é bíblica, que está lá, como o senhor disse, e Paulo fala muito bem lá no final da sua carta aos Romanos, capítulo 16, onde ele saúda a igreja que se encontra na casa de Áquila e Priscila, a igreja que se encontra na casa de outro irmão. Ou seja, Paulo ele define muito bem que a igreja ela tem uma localização e é composta por pessoas em um determinado local, onde eles se reúnem. Qual é o problema ou qual é o perigo dessas pessoas não abraçarem a igreja local? Primeiro é desobediência às Escrituras. Esse é o primeiro e principal perigo, está em desobediência à palavra de Deus. Vamos lá, a igreja formal, mesmo que ela não tenha uma placa, por exemplo, existem igrejas no Oriente Médio que se reúnem em lugares escondidos. Não é uma igreja como nós temos no Brasil, com vários formatos, com nome de placa da Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus na porta. Não, são igrejas clandestinas, mas eles sabem, aquele grupo específico sabe quem são os crentes e eles sabem qual é o lugar, mesmo que clandestino, em que eles se reúnem para a adoração, para o exercício das disciplinas espirituais coletivas, para o aprendizado e ensino da palavra e também para a administração correta do que nós chamamos de ordenanças. Então, quando eu decido, por meus desencantos na vida, abandonar a congregação local, eu estou dizendo que eu não me sujeito à ordem de Deus de congregar, né? Hebreus 10, verso 25, fala que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, antes, pelo contrário, devemos fazer admoestações mútuas, tanto quanto vemos que o dia se aproxima. Então, é necessário viver em comunhão, em união, em coletividade. Além disso, é desprezar as ordenanças do Senhor, porque a ceia do Senhor não é tomada individualmente. Ela é tomada em coletividade e ela é uma ilustração pedagógica, visível, da comunhão daqueles crentes enquanto eles anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então não dá para fazer isso em casa. Além disso, é não se sujeitar à liderança bíblica que o próprio Senhor institui por meio de Paulo, né, nas cartas paulinas, por exemplo. Paulo vai falar de diáconos, de bispos e pastores, e que são líderes da igreja local. Então, se eu não congrego na igreja, se eu não congrego junto a irmãos, eu corro o risco de não ter sobre mim uma autoridade espiritual, uma liderança espiritual. Isso é rebelião, né? O próprio autor aos Hebreus orienta os crentes leitores daquela carta a verem a vida e a lembrarem da vida dos líderes que velam pela alma deles, como alguém que vai prestar contas de cada um deles. E que esses crentes devem fazer isso, se submeter a essa liderança com alegria, de disposição, para que eles não façam esse trabalho gemendo, porque não tem proveito nisso. Então, eu acredito que o principal dos perigos é viver em desobediência ao Senhor. Viver em desobediência àquele que criou a igreja, quando Jesus ele declara que o próprio Cristo haveria, né, no futuro, edificar sua igreja e que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Jesus fala isso no futuro, apontando para frente. E nós entendemos que a igreja surge em Atos 2.
na descida do Espírito Santo. E logo na sequência, nós percebemos que aqueles que vão se convertendo vão se agregando àquele grupo já existente. E aí você tem aqueles relatos de acréscimos, né? De 3.000 homens, de 5.000 homens, e você percebe que há uma espécie de organização, pelo menos há uma lista de contagem de membros, porque eles estão ali reunidos, congregando, comungando e sendo identificados naquela cidade, no caso ali é Jerusalém, por aqueles que não são da igreja. Aí, em dados momentos, alguns, por verem Deus agir na igreja, sentem simpatia pela igreja, mas também outros sentem temor de se aproximar daquele grupo, porque percebe que eles não estão de brincadeira, e o Deus a quem eles supostamente servem não é um Deus de brincadeira. Então, quando Deus reúne seu povo no seu ajuntamento, isso é um testemunho para o mundo do amor que aquela igreja tem entre eles próprios e dessa manifestação de amor ao mundo, por meio da vida, de obediência à palavra e de pregação do evangelho. Pensando nisso, pastor, esse perigo de desobediência ao mandamento, ao decreto de Deus, de que a pessoa, o cristão, ele precisa estar em comunhão com outros cristãos, precisa estar servindo dentro da comunidade cristã. Por que o senhor acha que esse grupo de desigrejados ou sem igrejas, que o senhor disse no início que não são desviados e também não são descrentes a princípio, por que esse grupo cresce tanto nos nossos dias? O que o senhor acha, o que deve esse crescimento dos desigrejados? Eu penso em dois fatores. O primeiro fator é os escândalos que muitas igrejas ou pseudo-igrejas têm provocado e que têm levado a muitos crentes a se desencantarem com a igreja institucional. Nós vemos aí, por exemplo, muitos escândalos, nós vemos politicagem, não política, mas politicagem dentro das igrejas. Nós vemos muitas vezes igrejas voltadas para o entretenimento, e isso leva alguns crentes a se afastarem por conta de não receberem alimentação saudável. Por outro lado, eu vejo também uma própria manifestação do espírito da nossa época também, que é a ideia do individualismo, essa filosofia de vida em que eu não preciso depender de ninguém, ou eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Junto a isso, nós vemos também que é bem o espírito da nossa época, a ideia de independência, não apenas individualismo, mas independência. E, claro, o sinal dos últimos tempos, em que os homens serão egoístas, avarentos, amantes de si mesmos, inventores de males, entre outras coisas, como Paulo bem descreve na sua primeira carta a Timóteo. Então, essa somatória de fatores podem explicar porque que o movimento dos desigrejados cresce tanto. Aliado a isso, nós temos também uma cultura de consumo. Então, a pandemia, quando se intensificou no ano passado e que provocou reações diversas, né, tanto nos políticos como também na população em geral, o fechamento de igrejas, isso levou uma grande massa de crentes ao consumo de produtos religiosos, os chamados cultos online. Esse termo, culto online, nem é muito apropriado, porque para ser culto tem que ter participação efetiva, né, dos que estão cultuando. E, às vezes, muitos estão ali apenas assistindo a uma transmissão ou a uma gravação. Então, eu acredito que o uso da tecnologia, quando feito de maneira equivocada, pode criar uma ilusão de que eu não preciso congregar, de eu não preciso estar na igreja, fisicamente falando, compartilhando do mesmo ambiente geográfico, porque eu posso estar em casa, consumindo aquilo que me chega pela internet, nos bons e excelentes canais que nós temos na internet. Não estou falando daqueles canais ruins, não, canais muito bons. E nós temos boas pregações,
transmissão ao vivo de excelentes programações, e eu quero citar 2 programações excelentes que eu vi ano passado. Uma foi da Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi quase o dia inteiro de transmissões, não lembro agora o nome exatamente, e a outra foi de um evento muito bem organizado pela PIB de Curitiba. Se eu não me engano, o pastor é a Piragini, pastor presidente daquela igreja muito grande, rica e com muitos recursos, né, para transmissões online. Então, assim, 2 programações muito edificantes, muito boas, ao vivo, mas que não substitui a presença real do indivíduo que está ali assistindo, que deveria estar naquele lugar fisicamente falando. Então, eu acredito que esse crescimento é uma consequência desses nossos tempos, né, em que é possível você escolher o que quer consumir quando os produtos, né, religiosos são muito bem apresentados, né, com muita qualidade e muito acessível também. O senhor acha que a pandemia e esse crescimento também de pregadores, de pastores, youtubers, ajudam esse movimento a crescer? Eu acredito que não. Eu acredito que esse movimento já existe, ou já existia antes da pandemia, e eles apenas se aproveitaram da ocasião. Tem um ditado, não sei se é comum no Rio Grande do Sul, no Ceará é comum, que diz assim, que a ocasião faz o ladrão. Uhum. Então, a ocasião fez o desigrejado se manifestar. Entendeu? Vou dar um exemplo, assim, um estudo de caso, um exemplo local aqui. Aqui em Casa Nova, a cidade não é muito grande, a cidade do interior da Bahia, na divisa com Pernambuco, já bem próximo à maior cidade da região, que é Petrolina. Nós estamos a 60 quilômetros de lá. Durante o período pandêmico, né, do ano passado, como eu estava conversando contigo em off, nós vimos uma necessidade, porque as igrejas fecharam por algumas semanas aqui na região, de fazer transmissões pelo YouTube de programações para que a nossa igreja, o princípio era a nossa igreja, pudesse ter uma alternativa e não ficar de bobeira, né, no dia de domingo, numa quarta-feira, assistindo Netflix, entre outras coisas. Então, nós queríamos oferecer alguma coisa que pelo menos mantivesse por 1 hora e meia, os nossos irmãos ocupados ali interagindo conosco. Então, nós fizemos um canal para a Igreja Batista Regular de Casa Nova, e o interessante é que aqui na cidade, todas as igrejas fecharam. E só a nossa igreja fez transmissões, algumas até aqui do meu escritório mesmo em casa, outras quando flexibilizou um pouquinho mais lá na própria igreja. E essas transmissões que foram feitas aqui na cidade serviu para a atração de muitas pessoas, que agora estamos colhendo os frutos. Depois da reabertura, das flexibilizações que foram crescendo cada vez mais, nós começamos com 30 pessoas na igreja presencialmente, 30 pessoas num espaço que cabe 200. Uau. E atualmente a gente usa quase 50%. A gente está trabalhando com a média de 90 pessoas no templo, no local. E muitas pessoas que viram as nossas transmissões, que começaram a assistir as pregações que a gente fazia ao vivo ali durante a transmissão, começaram a se aproximar da igreja. Então, eu percebo que essa pandemia e essa necessidade de utilizar os meios de transmissão via internet serviu para as duas coisas, tanto para acomodar quem já estava indo por esse caminho, serviu, então, de oportunidade. Aqueles que já tinham essa inclinação para abandonar a congregação, creio eu, que foram por esse caminho, mas muitos que até nem conheciam bem a igreja, gente que nunca tinha nem pisado na igreja, começou a ter interesse pela igreja. E aí eu atrelo a isso as questões emocionais, as questões de necessidades que durante a pandemia surgiram, né? Muita gente fragilizada, muita gente com dificuldades, né, emocionais, até depressão e tal. Então, isso serviu como uma porta de entrada para essas pessoas buscarem a igreja. Então, eu não vejo que a pandemia em si deu esse boom. Eu acho que aí foi só mesmo uma oportunidade que muitos ajudou, com certeza. Mas, por outro lado, também despertou o interesse de muitos, né, a querer conhecer a igreja.
A gente que tem frequentado a nossa igreja, por exemplo, disse, olha, eu nunca fui na igreja batista, porque aqui na cidade nós só temos duas igrejas batistas, né? A nossa igreja, a Igreja Batista Regular, e temos a Igreja Batista da Convenção. E muita gente nunca tinha pisado na nossa igreja. Nunca tinha vindo. É quando viram algumas das transmissões, mesmo com pouca qualidade, nós não temos equipamentos de ponta, é bem amadora a nossa transmissão, mesmo assim gostaram do que viram, das músicas cantadas, da mensagem pregada, e tiveram interesse de procurar. Então, acredito que serviu para as duas coisas, mas deixou mais em destaque, eu afirmo isso, a posição dos desigrejados. Acho que eles predominaram Uhum. durante esse período aí. O senhor também não acha que o comodismo ou até mesmo a preguiça de buscarem outras igrejas, de pesquisarem se há igrejas melhores ou mais bíblicas, essa preguiça leva essas pessoas a se acomodar e não buscarem mais igreja? Rapaz, tem um problema aqui nessa igreja aqui, eu não quero mais, vou ficar em casa, não vou procurar outra igreja que preze pelas escrituras, ou eu fico em casa com a minha família, louvo ao Senhor e coloco no YouTube lá uma pregação, coloco alguém que está em destaque, um pastor aí bem conhecido, e eu cultuo ao Senhor em casa, no cômodo, na comodidade da minha casa. O senhor acha que também um pouco é preguiça dessas pessoas? E eu digo preguiça porque elas sabem que devem estar em uma igreja local junto com outros irmãos, né? Talvez esse comodismo delas de não quererem buscar outras igrejas para tentar se inserir novamente na sociedade cristã. Sim, acredito que a situação se tornou cômoda para muitos que já não tinham compromisso com a igreja. Em geral, as igrejas, de um modo geral, elas têm muitos frequentadores que têm uma mentalidade de consumo. Não estou dizendo que essas pessoas não são crentes, não são convertidas, mas eles tiveram realmente o encontro com Cristo, mas ainda não se atentaram para a necessidade que eles próprios têm de engajamento, do exercício, né, dos seus dons e talentos em prol e em função da igreja local. Então, essas pessoas, elas se sentiram cômodas, porque imagine aí, aquela pessoa que vai ao culto só no domingo, porque ela tem as justificativas dela de trabalhar a semana inteira, às vezes trabalha manhã e tarde, estuda à noite, tem 3 horários, né, 3 expedientes, e aí chega no final de semana, ela vai ao culto no domingo. E ela vai, muitas vezes, na EBD e vai no culto da noite. Se ela pode ter aquele mesmo consumo, que ela se desloca até a igreja, né, até o templo, até o prédio da igreja, se ela pode ter isso em casa, é mais cômodo, é mais confortável. Porque não faz diferença ela ir até lá, no templo, ou ela ficar em casa vendo a transmissão da própria igreja. Porque ela já não está participando ativamente da vida comunitária da igreja. Ela, no máximo, quando está no culto presencial, ela se levanta, se senta, ela abre a Bíblia, ela fecha os olhos na oração, ela vai à frente e colocar a oferta no gasofilácio, ela retorna para sua cadeira, para o seu banco, e depois vai embora. Ela pode praticamente ter tudo isso, exceto ir ofertar, né, porque ela não vai estar lá, e até pode ofertar também via Pix, via transferência, né? Algumas igrejas têm isso, do cômodo, né, do conforto de sua casa. Eu posso aqui estar vendo o meu pastor lá pregando, ver os meus irmãos cantando no louvor, ver aquele testemunho, ou que vai trazer um relatório missionário, Smart TV ou no celular. E aí, na hora da oração, eu fecho meus olhos. Na hora de abrir a Bíblia, às vezes eu abro a Bíblia, e nem abro, porque algumas igrejas colocam a letra da música, ou o texto bíblico, né, lá na tela mesmo. E aí pronto, é um produto de consumo. E não é que a transmissão em si seja ruim, essencialmente. É a atitude do coração do indivíduo, que ele olha para isso que está acontecendo como um produto. Alguém que vai consumir um produto.
É mais ou menos quando do surgimento e da propagação do cinema em larga escala. Então, o indivíduo ele sai da casa dele, ele vai até o cinema, ele paga o ingresso, ele assiste, né, ali a sessão, termina a sessão, ele volta para a casa dele. Alguns cristãos fazem isso com a igreja. Com o surgimento, né, e a popularização dos streaming, né, dessas transmissões Netflix e outros parecidos, você tem a mesma coisa que você teria no cinema no conforto de sua casa, apenas a um clique. Então, eu acho que o paralelo é semelhante. Muitos crentes trataram, ao longo de muitas décadas, o culto público como ir ao cinema. Eu não me envolvo, eu não limpo o cinema, eu não escolho o filme lá na hora, eu vou porque eu já escolhi previamente. Eu critico a temperatura do ar-condicionado, está muito frio, está muito quente, o valor da pipoca, que é caríssima no cinema. Geralmente, minha contribuição foi comprar o ingresso, né? Muitas vezes saio dali feliz demais, porque gostei do final do filme. Às vezes saio decepcionado, porque não foi tudo aquilo que eu esperava. Então, essa cultura, essa mentalidade, muitos transportaram para a igreja. E aí, com o surgimento dessas transmissões online, dessas facilidades que hoje nós temos via internet, muitos encontraram ali o que tanto aguardavam, o que tanto queriam. Então, é melhor ficar de casa e ver. E aí eu não me envolvo, consequentemente, eu não compartilho dos problemas, das dificuldades, das necessidades dos meus irmãos, nem me exponho, porque viver em comunidade também se expor, e ao mesmo tempo, se eu tiver na minha caminhada algum deslize, né, que a gente chama algum pecado, eu não tenho ninguém sobre mim para me conduzir a um confronto, para me corrigir. E até, lamentavelmente, eu não tenho ninguém para estender a mão, porque eu estou sozinho. Eu estou com, mas não dentro da igreja. Eu estou com a igreja, acompanho a igreja, mas eu não estou dentro dela, não estou inserido nela. Então, eu acredito que tem consequências muito sérias para isso, e quando nós assumimos uma postura como essa, o maior prejudicado é o indivíduo. Claro que a igreja também é prejudicada. Então, imagina assim, uma igreja de cidade pequena, em que ela tem, por exemplo, 3 músicos que tocam, e que eles tocam na banda da igreja, e se um deles, por exemplo, resolve ficar em casa, apenas ficar em casa, então, esse talento da música natural já não está em benefício da igreja local. É dele, está com ele, mas ele não usa para a melhoria do culto, né, com a qualidade musical maior. Imagina aquele irmão que é bom para ensinar, que tem aptidão para o ensino, e ele resolve ficar em casa. Então a igreja deixa de usufruir do dom e do talento dele em prol do crescimento do reino, porque ele abriu mão de estar em congregação, de estar unido à igreja local. Então tem implicações muito sérias, né, e práticas para a igreja. Ouvindo o senhor falar os seus argumentos, posso fazer a pergunta que talvez demande um pouco mais de tempo para responder, ou talvez não, mas teologicamente falando, é possível um cristão fazer parte ou ser um cristão e não fazer parte de uma igreja local? Eu digo isso porque há vários textos, o próprio Paulo falando que a igreja é um corpo com vários membros e todos andando bem ajustados, um ajudando o outro a crescer, a serem edificados, servindo a Cristo, todos juntos, onde Cristo é a cabeça do corpo. E o senhor falou bem dos dons, onde também Paulo fala lá em Coríntios, onde os dons eles são para edificação do irmão, eu servindo o irmão com os meus dons, fazendo com que ele cresça e vice-versa, eu crescendo com os dons dos meus irmãos. E há esse movimento, onde a igreja, como uma comunidade, cresce juntos e está andando para a glória de Deus, onde Cristo é o cabeça. Teologicamente falando,
mais uma vez eu pergunto, é possível ser cristão a parte de uma igreja local? É possível, mas não é o normal, não é o que é esperado. Vou dar uma ilustração. Quando um crente ele comete um pecado, quando esse crente, por obstinação, prefere estar naquele pecado e não voltar-se ao Senhor, que é grande em misericórdia, que é rico em perdoar, quando ele não dá ouvidos à exortação da igreja, primeiro, quando um membro individualmente o procura, o confronta, depois esse membro busca a ajuda de outros dois, três, vão lá, confrontam ele mais uma vez, e ele continua não dando ouvidos, esses irmãos entregam o assunto para a assembleia, né, para a comunidade, para o ajuntamento dos crentes, e os crentes ali decidem por exercer uma disciplina que tem implicações até mesmo sociais, que é considerar aquele indivíduo como gentio e publicano. E isso é visando a restauração e o arrependimento. Então, eu não vou tratá-lo como irmão porque ele está se comportando como não fosse. Uhum. E isso pode levar muitos ao entendimento de que é necessário voltar. Outros não vão voltar nunca, porque nunca de fato foram convertidos. Por isso que eu digo, é possível sim que um crente temporariamente esteja numa situação de desigrejado, e lembra, aquele desencanto lá pode muito bem ter sido algo que ele viu na igreja, naquela igreja local, que se escandalizou, que por sua fraqueza de fé preferiu se afastar, ou pode ser, na verdade, a negação mesmo de que a igreja é importante, ou talvez a falta de entendimento do que é uma igreja. Mas eu não vejo isso como algo permanente. Então, o senhor acredita... Um crente que toma essa atitude, eu não vejo que ele permanentemente fique nessa circunstância. Porque ele tem uma necessidade. Não é a igreja que tem a necessidade. Parece meio soberbo, mas não é. A igreja não precisa de nós. Nós é que precisamos da igreja. Porque quem foi inserido em quem? No ato da conversão, eu fui inserido na igreja, que é corpo de Cristo. E que, no meu caso aqui, especificamente, se manifesta na Igreja Batista Regular de Casa Nova. Assim como outro irmão que foi convertido e que foi inserido na Igreja Corpo de Cristo, aqui na cidade se manifesta na Assembleia de Deus. Talvez numa outra congregação que é também cristã, que é evangélica e que preza pela palavra. Então, nós podemos estar reunidos em instituições diferentes, mas todos fazemos parte do mesmo corpo. Uhum. Um crente que saiu da igreja, ele não saiu do corpo de Cristo. Ele saiu da instituição. Ninguém nunca abandona o corpo de Cristo. Você pode até estar doente, militando contra o que é o certo. Mas, por exemplo, um crente genuíno, mesmo que se afaste da igreja local, ele nunca deixou de ser da igreja de Cristo. De um crente de verdade, que por motivos muitas vezes emocionais, sociais, até culturais. Então, eu tenho um casal aqui na igreja que estão congregando conosco, e como aqui na igreja, eu até falei antecipadamente, só tem 2 igrejas batistas, e a outra igreja batista, que é ligada à Convenção Batista Brasileira, está toda desfigurada. Então, você percebe que ela perdeu os distintivos batistas. Ela ainda batiza por imersão, ok? Ainda celebra a ceia do Senhor, mas o governo daquela igreja não é mais congregacional. Dentro da própria liderança já há participação feminina no ministério. Inclusive, a esposa do pastor é tida e é tratada como pastora, então há uma desconfiguração. Então, essa igreja ali, muitas vezes alguém sai dela, por exemplo, porque viveu nela enquanto ela foi batista, não só nominalmente, mas na prática, e hoje percebe que a igreja andou por um caminho diferente. Não é crítica, é uma constatação. E aí muitas vezes a pessoa sai dessa igreja e fica sem ter onde congregar.
Então, vou dar um exemplo. Um irmão presbiteriano que mude para a minha cidade não vai encontrar aqui uma congregação presbiteriana. Nós não temos aqui na cidade uma igreja presbiteriana. Eu queria muito que tivesse, mas não tem. Então, esse membro, provavelmente por um certo período, a revelia não vai estar congregando regularmente. Até que decida ir procurar uma igreja mais próxima da doutrina presbiteriana. E, no caso, aqui na cidade, teria que ser a igreja batista. Por conta do culto, por conta da pregação, por conta da visão, no caso da nossa igreja calvinista, a não ser que ele vá abraçar uma visão mais pentecostal. Aí tem uma Assembleia de Deus tradicional, muito boa, por sinal, também. Mas eu percebo que às vezes acontece isso. Então, tem aspectos sociais. O problema do desigrejado não é quando ele é impedido por forças exteriores a ele de congregar, mas quando ele próprio cria os impedimentos. Eu não gosto da pregação daquele pastor. Eu não gosto porque naquela igreja ali as pessoas são hipócritas, como eu já vi muitos dizerem. Ali só tem gente falsa. Quando nós lemos 1 Coríntios, em especial no capítulo 1, versos do 1 ao 3, nós encontramos o apóstolo Paulo dando sua introdução à carta, onde ele diz que a igreja dos Coríntios é uma igreja santificada e chamada para ser santa, que são dois aspectos distintos da santificação. Ela é santificada, é como algo feito em definitivo. Mas enquanto na terra ela está sendo chamada à santificação. E olha que essa é a igreja mais problemática que Paulo tem que tratar. Uma igreja que é santificada e está sendo chamada para a santificação, que tolerava imoralidade, divisões, desunião, que até no ato da celebração máxima, né, da comunhão, que é a ceia do Senhor, eles faziam de forma errada. Era uma igreja que questionava a autoridade apostolar de Paulo, mas é uma igreja que Paulo diz, vocês são santos e são chamados para a santificação. Então, a igreja, ela sempre vai ter essa aparente contradição. Nós somos santos e estamos em processo de santificação. É o que na teologia nós chamamos de santificação posicional e santificação progressiva. Exatamente. Pegando essa ideia que o senhor trouxe de que há essa contradição, essa aparente contradição, onde a igreja é santa, mas ainda assim continua em santificação. A gente conclui que hoje não existe igreja perfeita, ok? Não existe uma igreja que seja perfeita, que ande bem, num certo sentido, porque, como o senhor disse, a igreja ela é feita de pessoas. As pessoas são pecadoras, todas elas, desde o líder até as pessoas que estão lá cultuando ao Senhor, que estão servindo na zeladoria, enfim, em outros ministérios. Então, um local onde há pessoas que são pecadoras ainda, que não são perfeitas, vai existir problemas dentro da igreja. E eu acho que falta, talvez, maturidade dessas pessoas que saem da igreja de entender isso, de que as pessoas não são perfeitas, que vai haver pecado, mas que elas precisam buscar, de alguma maneira, enfrentar esses problemas e tentar solucionar junto com os irmãos esse tipo de problema, né? E lutar para que a igreja se transforme o ideal que as escrituras falam. É preciso essa ajuda mútua, uma com o outro, um membro com o outro, tentando fazer crescer os dois ou toda a comunidade para que chegue a um ideal que as escrituras falam. E o que a igreja, pegando esse gancho, o que a igreja pode aprender com esse movimento dos desigrejados? O que a igreja pode aprender com esse grupo que tem aí perdoado por algum tempo e tem talvez crescido nesses últimos dias? Eu acho que a igreja pode aprender primeiramente o seguinte: é preciso, é necessário que a liderança da igreja, eu não falo só dos pastores, mas os líderes, né? É tipo um time de futebol. Em um time de futebol, você tem o capitão.
O capitão, ele bota uma braçadeira que identifica ele como capitão. Geralmente é ele quem vai falar com o juiz, é ele quem vai lá para jogar a moedinha para cima, saber qual lado vai começar, quem fica com a bola. Só que dentro do grupo existem líderes que não são capitão. São pessoas que têm respaldo do grupo, têm a confiança do grupo, que o grupo escuta quando tem um problema e que eles precisam se juntar, se reunir. Geralmente é um daqueles que cobram, né, um empenho maior da turma, uma atenção maior nas jogadas, estão gritando sempre ali, estão sempre dando incentivo. Então, a igreja ela tem o pastor, ou pastores, né, quando a igreja tem mais de um, tem diáconos, que são servos da igreja, mas há homens líderes na igreja, homens que são respeitáveis, homens que têm uma palavra firme, e que quando falam, por exemplo, numa reunião, as pessoas param para ouvir. Então, esse grupo de líderes, juntamente com os líderes formais, devem estar preparados e atentos para as necessidades do rebanho. Muitas vezes, vou falar de um jovem, por exemplo, ele se afasta da congregação, ele passa a faltar nas programações, e quando se vem sentir falta dele, sentir que ele não está mais aparecendo, a pessoa já está envolvida com elementos que tendem a puxá-lo para fora da comunhão. Isso pode ser um relacionamento amoroso, isso pode ser um envolvimento exacerbado com o trabalho, isso pode ser um entendimento errado a respeito do seu papel enquanto membro de uma igreja local. Então, eu acredito que a igreja precisa aprender a necessidade de cuidar melhor das suas ovelhas, dos seus membros. Outra coisa importante é fazer uma autocrítica. Será que todo desigrejado, em suas críticas, são injustos quando criticam a igreja? Eu acredito que não. Eu acredito que muitas das críticas são justas. O que não é justo é a atitude de não se manter conectado à igreja. Então, vamos supor que na sua igreja se descubra que o pastor está com politicagem. Por exemplo, ele não tem tempo para visitar os mais humildes da igreja, os mais pobres. Mas, semana sim, semana não, ele está sempre na casa do pessoal mais rico, sempre é convidado para aniversários, casamentos, sempre é convidado para passar final de semana ou parte do final de semana, já que ele prega no domingo, na chácara de um irmão, na fazenda de outro. Essa postura, esse comportamento, quando existe de fato e de verdade, é passível e deve ser criticado. Então, alguém que sai da igreja, o pastor só liga dos ricos. Ele está errado em sair da igreja, mas não está errado na crítica dele. Então, acho que a autocrítica deveria ser uma prática constante da igreja. Tanto da igreja institucional, por meio de sua liderança, como a corporativa, né, ou orgânica. Às vezes, alguém chega na igreja como um visitante e ele não é bem recebido, não é acolhido, não é dada atenção. Muitas vezes a pessoa nem fala com o visitante. E aí ele diz, aquela igreja eu não volto mais, aquele povo é muito snob. Aquele povo ali, eles acham que eles são melhor que os outros. Ou até mesmo uma postura muito crítica da igreja com relação à sociedade na qual está inserida. Se a Igreja Batista da cidade de Casa Nova, ela só critica as outras igrejas, só critica as pessoas, só fala mal da sociedade aqui da cidade, essas pessoas, ao ouvirem esse discurso, vão dizer, para que a gente quer ir para essa igreja? Então, quer dizer que eles são melhores do que a gente? Isso não é o evangelho. Pregar o evangelho não é apenas apontar os erros, defeitos e pecados alheios. Pregar o evangelho é anunciar as boas novas, que inclui dizer que o homem precisa se arrepender. Jesus falou isso, Pedro falou isso, João Batista falou isso, cada um no início do seu ministério. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mas é só isso o evangelho? Não.
O evangelho é a boa nova de salvação. Havendo arrependimento, há também a bênção do Senhor para esta e para a vida por vir. Então, eu acredito que é um conjunto de fatores. E se a igreja não estiver aberta a ouvir o clamor do desigrejado, ela nunca vai fazer uma autocrítica, uma autoanálise. Agora, também não é ser melindrosa. Nem todo mundo está na igreja é crente de verdade. Assim como nem todo mundo que sai dela é descrente. Então, a gente precisa também entender a dinâmica das mudanças que nós vemos no nosso tempo. É uma característica muito comum do nosso tempo, que pessoas, quando confrontadas, elas saiam de uma igreja e vão para outra. Também é comum. E eu atribuo isso, esse movimento de migração, a uma cultura ou uma subcultura evangélica muito difundida no meio neopentecostal. Então, você percebe que, historicamente, pelos anos 90 para cá, há uma migração de crentes neopentecostais entre as igrejas neopentecostais. É só você procurar um membro de uma igreja neopentecostal. Se você falar com alguém da Universal, muito provavelmente essa pessoa já passou pela Mundial. Se você falar com alguém da Mundial, já passou pela Igreja Internacional da Graça. Se você há uma migração. Parece que quando certos argumentos, certas programações vão se exaurindo, as pessoas vão cansando, tem que procurar uma novidade. Então, eles vão mudando, vão migrando. E não necessariamente essas pessoas são convertidas. Agora, no nosso meio mais tradicional, mais conservador, pelo que eu tenho visto, a maior parte das justificativas para aqueles que abandonam a igreja é problemas de relacionamento dentro da igreja, frieza, na visão deles, a igreja é muito fria, pouca influência ou pouca atividade social, então não há muito apelo para as questões sociais, e até mesmo, tem diminuído isso, mas também, uma espécie de elitismo. As igrejas tradicionais, conservadoras, históricas, elas têm uma pecha, muitas vezes uma etiqueta de serem igrejas muito elitizadas. E aí muitos, quando não se sentem enquadrados naquele perfil, abandonam a igreja. Lembrando sempre, o problema não está apenas na crítica que é feita à igreja. Às vezes a crítica é justa, às vezes não é. O problema está na atitude antibíblica, que é contrária à vontade de Deus, do membro desagregar. Ele não congrega, né? Ele desagrega, ele sai, e às vezes sai atirando para todo lado e ainda influenciando, incentivando outros a saírem também. Eu acredito que é por esse caminho aí. O senhor acha que os desigrejados, esse grupo dos 100 igrejas, eles são um novo campo missionário? O senhor acha que eles são um grupo que devia se destinar pessoas preparadas para irem até eles? E mesmo que o senhor tenha dito que muitos não são descrentes, são cristãos sinceros, mas eles podem se tornar, ou eles se tornam um campo missionário? Sim. No relato de Mateus, quando é tratado da disciplina espiritual, a disciplina eclesiástica, o trato que se dá ao crente que abandona a congregação ou que é excluído dessa congregação é tratá-lo como gentil e publicano. E gentil e publicano, naquele contexto, deveria ser conduzido àquilo que é chamado de proselitismo. Ele teria que abraçar a fé judaica e até voltar-se ao que o Senhor determinava na lei, por exemplo. Muitos desigrejados precisam ter revitalização na sua vida espiritual. Muitos estão frios, apáticos, desanimados, estão desencantados com a igreja e precisam ser reorientados. Eu acredito que a crença move a prática. E para isso, por exemplo, talvez nós estamos na era
da eclesiologia. Então, se você perceber, Leandro, durante a história da igreja, em cada época se tinha uma doutrina em ênfase, né? Uhum. Por exemplo, os primeiros séculos, século II, século III, século IV, nós temos ali o desenvolvimento da cristologia e, especificamente, também da doutrina da Trindade. Quando chega na Idade Média, ali por volta ali dos anos 1400, final do século XIII, século XIV em diante, na verdade, você vê a relação da salvação do indivíduo com a igreja, até que na Reforma Protestante há o resgate da visão da doutrina da justificação pela fé somente. Quando chegamos ali por volta do final do século XIX, início do século XX, nós temos uma ênfase muito grande na doutrina do Espírito Santo, na pneumatologia. Daí o surgimento, né, no século XVIII, do pietismo alemão, né, aquela ideia do aquecimento do coração e tal, que isso motivou e influenciou, claro, também movimentos de renovação espiritual que culminou no surgimento do que nós chamamos de pentecostalismo clássico. Nos anos 60 do século passado, anos 70, eu não vivi essa época, sou bem novinho, mas o meu pai me contava que a ênfase eram questões mais ligadas à família, como, por exemplo, a questão do divórcio, estava muito em voga, e que afetava o ministério também. Muitas igrejas racharam, dividiram-se por conta da questão se os pastores, líderes, poderiam ser divorciados ou não, se mesmo vindo já divorciado para a igreja, poderiam assumir liderança ou não. Foi uma polêmica muito grande naqueles anos. Também tivemos ali o período da chamada renovação das igrejas, né? Que eram clássicas, não eram pentecostais, mas que se renovaram, abraçando a visão pentecostal. Você tem o surgimento de várias igrejas, até de denominações inteiras, como a Igreja Batista Nacional. Chegando nos anos 80, né, ali anos 80, começo dos anos 90, você tem um embate dentro da questão da música. Né? Você tem, no Brasil especialmente, o surgimento das famosas bandas gospel ou evangélicas, fortemente influenciadas pelo rock nacional dos anos 70 e início dos anos 80. Você tem grupos surgindo muito parecidos com os grupos que não eram cristãos, né? Você tem, por exemplo, Catedral, muito parecido com Legião Urbana, você tem Novo Som, muito parecido com Roupa Nova. Então, foi a polêmica da época, o uso de instrumentos musicais, pode-se usar ou não percussão na igreja, aquela coisa toda. Chegamos agora nos anos 2000 e 2020, né? Essa faixa aí de 2000 a 2020, 2021, com uma forte ênfase na questão do governo da igreja, do sistema governamental e eclesiológico nas igrejas. Então, eu acredito que nós estamos na geração da doutrina da igreja, da parte mais funcional dessa doutrina. Não é à toa que o pastor Mark Dever, lá dos Estados Unidos, em Capitol Hill, lá em Washington, se tornou muito famoso e muito conhecido do final dos anos 90 para cá, porque ele é um especialista batista em eclesiologia. Então, os livros do Ministério Nove Marcas, que tratam quase que exclusivamente da vida da igreja, se tornaram muito populares. E outros autores vieram também nessa esteira aí, publicando muito material sobre a igreja. E as definições de igreja, do que não é igreja, do que pode ter na igreja, do governo de igreja, da liderança da igreja, se mulheres podem participar mais ativamente da igreja, isso está em voga agora, está à tona agora. Então, eu acredito que essa é a batalha da nossa época, a batalha sobre o que é ser igreja, biblicamente falando, e de como implementar essa visão que é bíblica sobre a igreja no nosso tempo. Tanto é que muitas pessoas acham que igreja é qualquer prédio que é alugado ou comprado, em que pessoas se reúnem e que tem uma suposta liderança. Então, o camarada, ele tem um comércio, ele faliu, quebrou o comércio, então o que ele faz? Ele vende o espólio do comércio, compra umas cadeiras, uma caixa de som, um microfone e pronto, ali é uma igreja.
Não há nenhuma estrutura governamental, não há uma estrutura de liderança, apenas é uma igreja. Ele começa a arrebanhar pessoas para ali e as pessoas, ali é uma igreja nova. Então, eu acredito que essa é a batalha da nossa época, essa é a doutrina que está em voga em nossa época e que nós temos que lutar para definir bem. E os desigrejados, eles são um desafio a mais, porque eles estão intimamente ligados à igreja, mesmo não estando nela. Porque eles demandam de nós uma resposta sobre como lidar com eles e como tratá-los. Então, como eu disse lá no começo, nem todo desigrejado é um descrente. Então, ele não tem que ser, nesse sentido, evangelizado para a salvação. Mas ele deve ser evangelizado, porque o evangelho é para todos, a fim de ser restaurado, tanto em sua prática, mas em sua crença e entendimento do que é a igreja. O senhor acha que o movimento dos desigrejados é um clamor para uma renovação eclesiológica nas igrejas? Eu acredito que é parte dele, não somente, mas parte. A carência, por exemplo, da pregação expositiva é outro clamor. Nós temos visto, pela graça de Deus, uma espécie de renovação da pregação expositiva nas igrejas. Nós temos visto seminários, temos visto congressos, simpósios sobre pregação expositiva, canais no YouTube específicos sobre a pregação expositiva. Nós temos visto até pregadores não expositivos abraçando, né, e elogiando a pregação expositiva. Além disso, a mudança do eixo missionário também é um dos clamores atuais. Quando a gente estuda um pouquinho sobre a história de missões, e você entende bem disso, nós percebemos um andamento, né, quase que orgânico dos movimentos missionários. A gente começa no Oriente Médio, com a igreja primitiva, ela se espalha para o norte da África, se espalha para a Europa, o cristianismo, séculos depois, se estabelece, né, principalmente no século IV, na Europa, a partir da chamada conversão de Constantino, posteriormente de Teodósio, admitindo o cristianismo como igreja oficial do Império. Com as grandes navegações, nós vemos esse eixo começar a ir em direção às Américas e descer um pouco para a Índia. Com a chegada dos pais peregrinos nos Estados Unidos da América, né, nas 13 colônias, que viria depois a se tornar os Estados Unidos, você vê chegando definitivamente nas Américas, né, o protestantismo, descendo também para a América do Sul, né, principalmente depois da chegada da família real no Brasil, com Dom João VI, e agora nós vemos o eixo voltando-se mais uma vez para o Oriente. Você tem tipo de volta, né? A igreja da Coreia do Sul, por exemplo, cresce absurdamente. A igreja na China cresce absurdamente, apesar de toda a perseguição. Países muçulmanos abertos, né? Aliás, fechados ao evangelho, sendo abertos à força pela pregação do evangelho. E, enquanto isso, o rastro que o cristianismo foi deixando aos séculos está se acabando, né, nesses países, né? Europa, a igreja está minguando em muitos lugares, nos Estados Unidos abandonando, e aqui no Brasil nós estamos vendo um tipo de cristianismo que não é bíblico, né? Um cristianismo sincretista, místico, e isso tem levado muitos a desencantarem-se com a igreja. Alguns até acreditarem que a igreja está crescendo em número, mas está morrendo asfixiada de inchaço. Então, é possível que você tenha muitos não regenerados dentro da igreja, inclusive assumindo liderança na igreja. Então, esse povo tem que ser evangelizado tanto quanto os que estão fora. Então, é um clamor. São vários clamores, na verdade, que a igreja tem enfrentado em nossos dias. Felizmente, de fato, a gente olha para as igrejas atuais, tá? E a gente vê um número crescente de igrejas que não buscam ensinar o povo como deve ser ensinado. E só estão visualizando os recursos, estão visualizando o montante de pessoas, não estão visualizando
o que de fato deveriam visualizar, que é o ensino das Sim. Escrituras fiel, infelizmente. E o problema disso é que, às vezes não, na maioria das vezes, as pessoas, elas gostam disso. Tá? A gente vê, por exemplo, crescimento, vamos avaliar crescimento de uma igreja que está começando, que é neopentecostal, para uma igreja tradicional. A gente olha para os dois crescimentos e a gente vê um crescimento absurdo dessa igreja neopentecostal, de várias pessoas, e das nossas igrejas mais tradicionais, um crescimento muito, muito pequeno, ou Lento. liso, exatamente, lento, felizmente. E às vezes, o que acontece? E uma coisa interessante, e é bom de se perceber isso, é como, mesmo com essa onda de desigrejados aumentando, a gente vê essas pessoas que estão nessas igrejas neopentecostais, que de alguma maneira são influenciadas pelo Espírito Santo e acabam mudando, como o senhor disse aí, que na sua cidade aconteceu, né? Muitas pessoas não estavam indo para a igreja, mas assistiram as pregações da sua igreja e começaram a migrar para a sua. Então, é importante também ver esses dois lados da moeda. E estamos caminhando para o final, pastor, não se assuste, certo? Agora, pensando um pouco nessa questão do desigrejado, né, está fora da igreja, obviamente, e tentando colocar nele, imprimir nele essa perspectiva bíblica de que igreja local foi Deus quem a instituiu. Como é que a gente pode convencer essas pessoas a voltarem para o convívio de uma igreja local? Como é que nós convencemos essas pessoas? É claro que a gente sabe que o convencimento não vem a partir de nós, quem convence é o Espírito Santo para a salvação, e eu também entendo que o Espírito Santo também move a gente a fazer o que é certo, mas do que depende de nós, como nós podemos argumentar, influenciar, dar o combustível para essas pessoas para que elas voltem para o convívio da igreja local. Ok, eu acredito que tem 3 pontos importantes. Primeiro, é oração, é orar para que Deus abra o entendimento, quebre a barreira que foi criada. Segundo, ensinar o que é igreja, biblicamente falando. Eu acredito que a oração aliada ao ensino move a mente, claro, alimenta a mente e move o coração. E, em terceiro lugar, ser exemplo do que é ser igreja. Então, vamos lá. A oração a gente faz sempre. A gente ora por todos aqueles que saíram da igreja. E mesmo aqueles que saíram alegando algum motivo justo. Então, a gente tem que orar por eles. Segundo, tendo a oportunidade de ensiná-los. E aí eu queria só ter a liberdade de apresentar 2 livros que me ajudam muito a entender o que é a igreja. Fica à vontade. O primeiro livro é esse livrinho aqui, ó, do Dr. Gene Getz, Igreja, Forma e Essência, da editora Vida Nova. Esse livro eu estudei ele na época do seminário, quando fiz a matéria de eclesiologia. E ele vai ensinar para nós o que é uma igreja biblicamente, tanto em sua forma, como na essência do que é ser igreja. E a ênfase dele é: a forma da igreja pode até variar, mas a essência nunca. Então, você pode ter uma igreja bíblica fundamentada na escritura, por exemplo, com um governo presbiteriano, ou um governo congregacional, ou até mesmo um governo episcopal. Você vai ter. Essa é a forma. Mas o que é essencialmente que torna aquilo uma igreja? Não é o seu governo, mas é o entendimento que cada indivíduo, particularmente, somado à coletividade, compõe o corpo de Cristo. E ao compor esse corpo, terão direitos ou privilégios de estarem unidos com Cristo, como também deveres e obrigações. Então, um desigrejado, ele só afirma os seus privilégios de estar unido com Cristo. Eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu sou um crente, mas eu não quero saber dos meus deveres, das minhas obrigações. E um livro mais recente, eu li ele há pouco tempo, é esse livro aqui do Dr. Greg Allison, também da editora Vida Nova, Eclesiologia, uma teologia para peregrinos estrangeiros, que ele usa aquele termo de Pedro, né, falando da igreja.
Esse é um livro maior, talvez seja não diria a obra em definitivo, mas atualmente a melhor obra sobre a doutrina da igreja publicada em português. Então, em primeiro lugar, temos que aprender o que é a igreja. A liderança precisa saber o que é a igreja, saber como é que a Bíblia fala da própria igreja e ensinar isso. Então, o ensino correto leva a uma prática correta. A ortodoxia produz uma ortopraxia. Isso é exemplo. Então, vamos lá. Muito das alegações dos desigrejados tem mais a ver com questões emotivas, emocionais. Nem é só a respeito do que eu sei, mas é como eu me sinto com relação àquela igreja que eu abandonei, ou que eu abri mão de estar com ela. Então, eu acredito que esse tripé é importante: oração, ensino e exemplo. Se uma daquelas críticas, por exemplo, vamos supor que alguém sai da minha igreja e diz assim, ó, eu estou saindo da igreja e a minha alegação é de que lá tem panelinha. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Vamos dar ouvidos. Mesmo, eles têm o direito, inclusive, de estar errado. Então, há panelinhas na igreja? Me dê um exemplo. Que tipo de panelinha? Eu saí porque a mocidade lá não é agregadora. A mocidade lá é fechada, é só entre eles e tal. Se é verdade, vamos juntos procurar trabalhar isso. Vamos apresentar as necessidades que outros também têm de serem agregados, inseridos. É criar aquele sentimento de pertencer, de pertencimento. A gente percebe muito isso quando a igreja tem congregações distantes. Então, no caso aqui, nós temos uma congregação na cidade de Ouricuri, no Pernambuco. Daqui até lá são 4 horas de viagem, quase 300 quilômetros. Nós não podemos estar lá toda semana. Nós temos um líder lá, um missionário líder, que está lá revitalizando aquela congregação e dando andamento ao trabalho. E eu sempre que tenho a oportunidade de falar com aqueles irmãos, ou de estar com eles, eu sempre digo, vocês são da Igreja Batista Regular de Casa Nova. Vocês só congregam aqui nessa cidade, nesse lugar. Mas vocês são tanto membros de lá, quanto os que moram naquela cidade. Então, tem que se criar esse senso de pertencimento. Além disso, vocês que estão aqui na cidade de Ouricuri, vocês pertencem a um grupo batista. E dentro desse grupo batista, mais especificamente, vocês são batistas regulares. Então, a gente vai, você é da igreja X, da denominação Y, do grupo maior Z. Então, nós somos todos batistas regulares, e dentro desse grupo batista regular, você é da igreja batista de Casa Nova. Apenas congrega em outro lugar. E, no amplo aspecto, você é cristão. Porque aí você pode ser um batista e comungar com um irmão de uma igreja não batista. Então, você tem essa comunhão porque todos nós somos cristãos. Mas nós somos batistas, e isso nos diferencia dos outros. Nós somos, dentro do grupo batista, batistas regulares, o que já nos diferenciam de outros irmãos batistas. E dentro dos regulares, nós somos da igreja de Casa Nova. Então, eu acredito que esse entendimento de pertencer ajuda ao indivíduo a entender, olha, a igreja não é tudo quanto eu espero dela ainda, mas eu pertenço a ela. A denominação não é tudo aquilo que eu espero, mas eu pertenço a essa denominação. O cristianismo não é tudo quanto deveria ser, mas eu sou cristão. Então, olhando para trás, nós vemos as mazelas do cristianismo. Eu estou ensinando história da igreja no instituto aqui da nossa igreja, e a gente tem falado de como a igreja, ao longo dos séculos, tanto pecou, como também fez coisas louváveis, né? Então, assim, por exemplo, parte do cristianismo histórico foi escravagista. Aí você diz, isso é uma injustiça, como é que pode a igreja ser assim? Aí você vai para a carta de Paulo a Filemon, e Paulo diz a Filemon que Onésimo, que é um escravo fujão, que deu prejuízos a Filemon, agora, tendo sido encontrado com Paulo lá, provavelmente em Roma, não é mais só um escravo, é um escravo, mas agora é um irmão. E Paulo diz, olha, eu estou te mandando ele de volta, porque eu sei que ele é útil para você. Assim como é útil para mim aqui, ele poderia me servir aqui em Roma.
mas eu estou mandando para ele de volta para você, Filemon, mas eu não estou mandando ele como qualquer coisa, como escravo qualquer. Estou mandando ele como se fosse o meu próprio coração. Então, Paulo diz para Filemon, que é o senhor de Onésimo, para tratá-lo como um irmão em Cristo. E não há, pelo menos aparentemente, indicação de que Paulo pediu a liberdade dele. Não há. A gente deduz que sim, mas não há. Porque Paulo diz, se ele te causou alguma despesa, algum prejuízo, coloca-o na minha conta. Porque eu não quero apelar para isso, mas se eu for apelar, tu deves lembrar que tu me deves até a própria vida, Filemão. Então, olha, o argumento de Paulo é um argumento do amor. Ame esse escravo fujão como um irmão em Cristo, porque ele agora é uma preciosidade. Então, mas isso não quer dizer que a Bíblia endossa o escravagismo. Em nenhum momento a Bíblia endossa isso. A Bíblia descreve relações de escravidão, ela descreve, mas ela não é um livro que fomenta, incentiva, apoia a escravidão. E mesmo quando houve uma legislação escravagista no passado, ela era organizada de maneira tal a pelo menos humanizar a relação, que é a questão do escravismo hebreu, lá no Antigo Testamento. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque olhar para trás é ver que a igreja usou a própria Bíblia muitas vezes para cometer certos delitos, certos pecados, dos quais nós cristãos do tempo presente, olhando para trás, não devemos repetir. Então, um desigrejado, quando olha para uma igreja com maus olhos e resolve abandoná-la, ele está exigindo da igreja no tempo presente um comportamento perfeito que a igreja não pode dar. Porque ele próprio, que está vendo a mazela da igreja, é imperfeito. Então, eu sempre olho para o que Paulo disse também aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6. Paulo diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos nesse processo. Então, nós estamos prosseguindo para a perfeição. E Paulo mesmo disse, olha, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu continuo avançando para aquelas que estão diante de mim, o alvo, né, com o olhar no alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Usando Paulo como ilustração, Paulo tem uma desavença ferrenha com Barnabé por causa de Marcos, quando na segunda viagem missionária. E mais adiante, esse Paulo pede que Marcos venha até ele, porque ele é muito útil para o ministério. Então, aparentemente, nós percebemos ali que Paulo estava convicto da decisão de não levar Marcos, porque ele havia abandonado a primeira comitiva, mas já lá na frente, próximo do final de sua vida, ele mudou a perspectiva dele sobre Marcos e considera Marcos alguém importante para o ministério, né? Então, assim, nós vemos um homem de Deus convicto de suas ações, dando uma mudança, né, uma guinada no seu tratamento com alguém que outrora ele havia rejeitado. Nós vemos esse mesmo Paulo confrontando Pedro de maneira dura, né, na presença dos Gálatas e dos judeus enviados, e mais adiante o próprio Pedro, ao escrever sua carta, fala a respeito de Paulo com um elogio até, diz, olha, tem muita gente por aí que distorce as palavras que o amado irmão Paulo escreve, porque tem coisas difíceis de entender. Então, os instáveis, né, distorcem. Então, parece que Pedro não levou aquela afronta, aquele confronto para o nível pessoal. E aí fica uma lição importante, viu, Leandro? Nem todo mundo que sai da igreja, eu falando como pastor, eu devo levar como algo pessoal. Às vezes, a pessoa tem uma atitude, mas não é contra mim enquanto líder. É claro que eu fico triste quando alguém abandona a minha congregação, quando sai da igreja, principalmente quando sai e não congrega em lugar nenhum. E muitos líderes levam isso para o pessoal. E aí atacam essas pessoas, criticam essas pessoas, e muitas vezes não estendem a mão da comunhão e da restauração.
Então, a gente não deve levar pro pessoal, a gente deve tratar a questão organicamente. É um irmão em Cristo, até que se prove o contrário, que está desencantado com a igreja, decepcionado com alguns, e isso tem motivado ele ou ela erroneamente a tomar a decisão de não congregar. Porque essa decisão é um erro. A pior das igrejas é melhor do que o mundo. E o que há de melhor no mundo não é melhor do que o pior das igrejas. Então, a gente tem que aprender essa dinâmica também. Então, eu vejo que os desigrejados são, na sua maioria, pessoas que querem realmente algo melhor da igreja, mas talvez estão buscando o caminho errado. E muitos deles, na verdade, saíram porque não eram dos nossos, nunca mais voltarão. Então, a gente precisa pregar o evangelho para os de dentro e para os de fora. Para os que estão conosco e para os que saíram também. Pastor, quais as suas últimas considerações sobre esse assunto? É o que o senhor falaria para um desigrejado que está nos assistindo? Não dá para você amar a Cristo e não amar a noiva dele. Então, assim como eu ficaria muito, muito, muito triste se você, Leandro, tivesse por mim uma amizade, uma autoestima, uma grande consideração, e você dissesse, mas eu não gosto da sua esposa. Eu detesto ela. Na verdade, pastor, eu não quero, quando for à sua casa, nem sentar com ela à mesa. Com o senhor eu como, com o senhor eu converso, mas com a sua esposa eu não quero. Então, os desigrejados, com razão e sem razão, os que têm motivos justificáveis e motivos não justificáveis, estão dizendo isso. Eu amo a Cristo, mas não quero comunhão com a noiva dele. Isso é um contrassenso, porque se eles de fato forem crentes, eles também são parte da noiva de Cristo. Então não dá, além disso, não dá para essa mão dizer para o restante do meu corpo, eu não preciso de vocês. Eu sou independente. E aí Paulo usa a ilustração do corpo para dizer, se o corpo todo for apenas olho, onde vai estar o olfato? Se a mão o corpo for só a mão, onde vai estar o pé, por exemplo? Então, não dá para ser desigrejado e ainda assim agradar a Deus. Você escolhe. Ou você agrada a si mesmo, ou você agrada a Deus. Talvez ser desigrejado é a melhor escolha para alguém que quer agradar o seu próprio ego, quer satisfazer os seus sentimentos, quer se colocar em posição de não compromisso. Mas não dá para viver assim permanentemente, porque isso é desobediência ao Deus que não só é o nosso Criador, mas é também o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, que é, consequentemente, a noiva do Cordeiro. Então, se eu pudesse falar agora para um desigrejado, ame ao Senhor, demonstrando esse amor que você tem por ele, amando a igreja. Amém. Amém. Joia. Pastor Michel, queria ter mais tempo com o senhor para conversarmos mais. Um assunto importante como esse, também poderíamos tocar em outros pontos, mas o tempo não nos permite. Eu gostaria de expressar minha gratidão, o meu muito obrigado pelo senhor ter disposto esse tempo para conversar comigo, me abençoar com esse assunto e também abençoar aqueles que nos assistem. Pastor, que Deus abençoe o seu ministério, a sua família, e todos os seus empreendimentos que o senhor tem para fazer aí na Bahia. Que Deus abençoe o crescimento da sua igreja e que o reino continue avançando aí onde o senhor está. Muito obrigado. Amém, Leandro, amém. Mande um abraço para a sua família, se Deus nos permitir. Quem sabe um dia podemos nos rever de novo pessoalmente, termos um bate-papo pessoalmente e quem sabe não e nos veremos na glória, quem sabe. Mas o meu desejo de coração e sincero é que o senhor continue trabalhando com empenho no avanço do reino. Amém. Eu agradeço o convite. Obrigado pelo desafio. Eu tive que reler algumas coisas, tive que até conversar com outras pessoas sobre o assunto para me inteirar um pouco mais sobre isso.
para mim foi um desafio e, claro, como pastor, foi um alerta. Então, serviu para que eu pudesse também fazer uma autoavaliação de como eu, juntamente com a minha igreja, temos tratado, mesmo que indiretamente, dessa questão. Então, meu desejo também é que essa nossa participação aqui ajude a muitos, né, auxilie muitos a pensarem sobre o assunto de forma bíblica, com coerência e também, claro, dentro da realidade em que cada um está inserido. Que Deus abençoe sua vida, Leandro, abençoe sua família, abençoe seu ministério, que a mudança aconteça o mais breve possível aí, dentro do que você tem planejado, que a chegada no Rio Grande do Sul, né, o retorno para casa, seja também em paz e que Deus te use grandemente, poderosamente, naquele estado que nós sabemos que é tão carente também do Evangelho. Então, fica aqui meu abraço fraterno e o agradecimento pelo convite também. Amém. Se você quiser acessar o site, o canal da Igreja Casa Nova, o site do pastor Michel Borges está aqui na descrição. Acesse lá, assista, se intere das coisas que eles estão fazendo lá e seja abençoado por eles. Amém. Nos vemos na próxima conversa. Um abraço.